concertos de Andrea Bocelli em Coimbra são um cheirinho de normalidade pós-Covid-19 ou pré-Covid-19. As pessoas que assistiram na última sexta-feira e no sábado ao concerto do tenor italiano Andrea Bocelli em Coimbra sentiram que o espetáculo foi um cheirinho de normalidade pré-pandemia, esperando que tenha sido o primeiro passo no regresso de grandes eventos. Entre os que desfrutaram desse show está Cledivânia Pereira, que ela vai relatar essa experiência que teve e explicar como é que está sendo esse sopro de retorno de normalidade ali pela área de Portugal. Um verdadeiro privilégio, viu? Cledivânia Pereira, muito boa noite, Cledivânia. Seja bem-vinda aqui ao Repórter 98. Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente, E lhe vendo também. Feliz em estar aqui com vocês, só colegas queridos. Estou muito feliz. Bem, pois é, gente, foi um privilégio mesmo participar, né, desse evento. Quando eu cheguei aqui, já estava anunciado esse evento e logo na primeira semana, e todo mundo com muitas dúvidas se aconteceria ou não, e eu já coloquei na agenda, não, eu tenho que ir para isso, eu acho que é uma oportunidade ímpar, e realmente aconteceu esse fim de semana, embora a gente achasse que podia até ter sido cancelado nesse período, viu, porque algumas coisas estão mudando novamente aqui nesse período e a gente pode até falar um pouco sobre isso, se vocês tiverem interesse. Nós vamos conversar. Com certeza. Esse show de Andrea Bocelli, ele estava previsto para acontecer em Coimbra no dia 4 de julho do ano passado, em 2020. Isso aí foi cancelado. Isso. E desde que eu cheguei aqui em 10 de outubro, Mulato. E desde que eu cheguei aqui já tem anúncios. Aliás, a parte cultural daqui ela é muito forte e Portugal ficou muito tempo fechado. Eles cumpriram 2 períodos de confinamento muito sérios. Quando eu cheguei, começou a fechar tudo. Eu cheguei no início de outubro. Em novembro fechou novamente praticamente tudo aqui. A gente começou a abrir agora em janeiro, entendeu? Então, assim, tudo que tinha do ano passado, eles foram adiando para esse ano. Esse show de Andrea Bocelli foi uma das coisas que adiou-se e que se marcou para agora. Aconteceu, mas poderia nem ter acontecido, porque está tendo uma progressão de liberação da questão da Covid aqui, mas agora, nos últimos 2 fins de semana, começou-se a dar uns passos para trás nessa relação do que abre, o que não abre, entendeu? Algumas coisas. Então, eu fiquei até temerosa de não acontecer, e não só isso, de eu não poder sair de Lisboa para ir para Coimbra, que é em outra região. Mas já tudo certo. Maravilha. Cledivânia, prazer falar contigo, Tiago Rebolo aqui. Oi, Tiago, eu nem falei nominalmente vocês, Danilo, Mulato. Nada, um prazer recebê-la aqui, querida. Cledivânia, a gente tem assistido daqui do Brasil, né, essa reabertura das atividades na Europa como um todo, não só em Portugal, e esse movimento acontece muito por causa do avanço da vacinação. Vários países da Europa já vacinaram 50%, 60% da população. Isso tem propiciado esses momentos, essas imagens belíssimas, né, da vida voltando ao normal. Eu estava dando uma olhadinha aqui, foram mais de 13 mil pessoas, né, nesse show do Andrea Bocelli. E a gente está assistindo aqui agora, eu estou até acompanhando aqui do estúdio, o jogo entre França e Suíça que está acontecendo. Cheio de torcida. Que está acontecendo que o Portugal perdeu ontem. Pois é, Portugal perdeu. Pela Eurocopa, né, esse jogo acontece em Bucareste, Foi. também com o estádio lotado, né? Todo mundo sem máscara, essa obrigatoriedade não existe mais. Conta um pouquinho pra gente, Cledivânia, como é que tá sendo a sensação dessa volta à normalidade aí, né? Já com boa parte da população vacinada, não só na Europa, mas no restante da Europa, em Portugal como no restante da Europa. Aqui, olha, as coisas aqui na Europa, elas estão indo e voltando. Tá tendo a Eurocopa, realmente a Inglaterra está muito adiantado. Portugal, hoje, os dados de Portugal de vacinação está com 49% da população. Aqui tem em torno de 11 milhões de habitantes, é um país pequeno. 11 milhões de habitantes. Desses 11 milhões, 49% das pessoas, inclusive eu recebi a vacina, a primeira dose a semana passada, dia 18, e 49% da população de Portugal, ela já recebeu pelo menos uma dose da vacina, 29% já terminou a imunização. Entre esses, que está totalmente imunizado, toda a população idosa, com comorbidades. Então, esses públicos que são
aqueles que mais preocupam, que são as pessoas que, teoricamente, têm um quadro mais preocupante, todas elas já estão completamente imunizadas aqui em Portugal. Mas quando a gente vai para a população em geral, então 49% da população recebeu até, no mínimo, uma dose. E hoje abriu para quem tem 43 anos se inscrever para fazer o agendamento, e começaram a ter eles estão começando a testar alguns pontos de vacinação que você não precisa agendar. O que acontece aqui em Portugal? Estava muito progressivo, tinha aberto tudo sem hora mais. No início deste mês, teve uma nova etapa de abertura de comércio, então, assim, já não tinha mais a necessidade de ter um horário para restaurantes abrir ou para shoppings. Começou-se a liberar em alguns distritos alguns shows, como esse de André Bocelli, que inclusive foi o primeiro grande show, foi no estádio. Só que a obrigatoriedade da máscara aqui ainda continua, então a gente não pode andar sem máscara em lugar nenhum. E no show, inclusive, teve todo o afastamento, as cadeiras elas não eram próximas, quando era na arquibancada tem que ficar por lá uma pessoa, e todo mundo de máscara, não teve venda de bebida nem de comida, e o tempo inteiro com mensagens nos telões. Então a saída do estádio foi facilitada para não ter aglomeração. Então, assim, a gente não está numa vida normal ainda. Por exemplo, as universidades, a universidade onde eu faço doutoramento, eu não tive aula presencial neste semestre. No primeiro semestre tiveram aulas híbridas. Neste semestre, que as aulas estão acabando essa semana, a gente não teve aula presencial. Mas a universidade estava aberta, a gente podia ir lá para a biblioteca, mas não teve não teve aula física, assim, a gente não teve o encontro da turma. Porque os professores universitários não tiveram prioridade. Aqui, todos os professores já foram vacinados, menos os das universidades, a não ser que eles tenham sido por idade. Então, alguns professores, como a maioria já era numa idade mais avançada e podia ter risco, preferiu-se, no meu curso, não ter aula presencial. Então, assim, não estava na normalidade. E o que aconteceu nos últimos 15 dias? Os números, tem a variante Delta, que veio da Índia, e agora tem uma Delta Plus, que está entrando com força aqui em Portugal, e se detecta um reinício de aumento de casos. Agora, quando eu falo em aumento de casos aqui em Portugal, ele não é alguma coisa parecida com o Brasil. Por exemplo, eu estava fazendo até uma continha agora para vocês. Portugal, desde o início da pandemia, ele teve 17 mil mortes. Isso dá uma morte para cada um grupo de 700 pessoas, se a gente for fazer uma proporção com a população. No Brasil, por exemplo, essa proporção é de 1 para 400. Então, assim, se a gente for ver, é mais ou menos o dobro. A incidência de morte no Brasil é mais ou menos o dobro do que acontece aqui em Portugal. Cleidivânia, e olha que Portugal tem uma população muito mais idosa do que a do Brasil. Sim, né? Sim, com certeza. É o país com maior índice de população idosa, Portugal, inclusive. Mesmo assim, Portugal, na primeira fase da doença, foi conhecida como um milagre até mundial, porque o número de incidência de morte foi muito baixo em relação ao que estava acontecendo, por exemplo, no vizinho Espanha. Na Itália, que é muito próximo daqui, que foi aquele caos que a gente presenciou, foram os dois primeiros grandes exemplos de como a pandemia poderia prejudicar toda uma sociedade, que Cleidivânia. foi Espanha e Itália, né? Cleidivânia. Mas Portugal passou bem, mas aí depois começou a ter esses problemas. Cleidivânia, a que você atribui essa diferença, né, de Portugal, por exemplo, para o Brasil? Porque se a gente olhar para a vacinação, apesar de o Portugal ter vacinado proporcionalmente mais do que o Brasil, mas ainda está longe do ideal, né? Porque menos da metade da população tomou uma dose e só 30% tomou 2 doses. Aqui no Brasil, 33% tomaram uma dose e 12% a 13% tomaram as duas. A que você atribui essa diferença, né? Já considerando que Portugal não está tão avançado assim na vacinação e também por ter uma população muito idosa. Você que também acompanha a vida aqui no Brasil e está aí em Portugal, quais são as diferenças? O que Portugal fez que o Brasil não fez para estar em situação melhor da pandemia e já conseguir fazer essa abertura? Eu acho que uma das principais coisas foi eles fecharam tudo e realmente fechou tudo. Eu passei, inclusive eu fiz um trabalho de
Na faculdade eu paguei uma matéria semestre passado que era linguagem linguagens de internet, e eles pediram um trabalho que podia ser ligado a redes sociais, e eu terminei fazendo um trabalho de fotografia sobre a cidade vazia, e era impressionante. Porque eu conheci Portugal como turista, Mulatinho acho que conhece, não sei se Danilo conhece, não sei se você conhece, mas assim, é uma cidade muito movimentada. Então você entra a Praça do Comércio, que é o principal ponto, era muita gente. Então ver Portugal vazia foi uma coisa assim que se eu não conhecesse Lisboa antes, eu ia dizer, meu Deus, essa cidade é tão parada, mas não, é porque tudo, literalmente tudo fechou, entendeu? Então assim, o país fechou. E se aumenta qualquer coisa, todo mundo é muito preocupado. Então, eu acho que uma das principais coisas que contribuiu muito foi isso. Também acho que contribui em relação, por exemplo, à diferença de números da Espanha e da Itália, por exemplo. Acho que uma das coisas que contribui também de Portugal não ter tido um grande problema na primeira fase da pandemia, não só essa questão deles terem se preocupado muito no início, eles se preocuparam muito no início, fecharam tudo, mas também acho que o fato de Portugal ter só uma fronteira com Espanha, eu acho que dificulta a circulação de pessoas, e eles fecharam as fronteiras aéreas, então ficava muito pouco contato. Então eu acho que o vírus ele teve mais dificuldade para se espalhar naquele primeiro momento, entendeu? Então eu acho que foi isso. Cladivânia, Danilo aqui de novo. Cladivânia, pode falar. Como é que você vê esse olhar de jornalista, como é que a Portugal e a Europa estão vendo a situação do Brasil aqui? O que é que os europeus estão achando da situação aqui do país nesse momento da pandemia? Acho que a situação do país, do Brasil, principalmente por causa da pandemia, acho que a gente não pode mais entrar, né, em Portugal agora. Para você vir, teve um período que fechou completamente. Agora, alguns países, eu acho que a Alemanha, a Bélgica essa semana anunciou que aceita turistas brasileiros, pessoas do Brasil, desde que ele tenha a comprovação de vacinação. Portugal, para você vir daí para aqui, precisa de uma quarentena. Você precisa ficar 14 dias em quarentena, se vier para cá. Então, assim, se o Brasil... Mas eu também estou acompanhando, estou vendo que a vacinação está avançando, enfim... E acho que é a única saída. Porque se o Brasil não avançar nessa vacinação, vai ter muita dificuldade de circular, as pessoas circularem, entendeu? A gente está vendo que um grande sucesso é os Estados Unidos, que conseguiu, né, investir muito na compra de vacina e agora já está colhendo isso. Essas variantes, elas preocupam um pouco. Portugal está tendo dificuldade. Por que Portugal está com dificuldade agora? Porque países como a Alemanha, que já sofreram muito, como a Inglaterra, eles têm muito mais dinheiro, têm muito mais poder econômico, então eles não querem mais comprometer a abertura do comércio. Então, eles mais facilmente podem fechar a porta. Por exemplo, então o Brasil, se ele não avançar mais rapidamente, é capaz do resto do mundo, principalmente essas áreas, Europa e Estados Unidos, que já se consolidou, continuar tendo restrições ao Brasil. Inclusive, eu tenho amigas que estão indo para o Brasil agora e estão super preocupadas em saber como vão voltar, se ainda vai ter essas restrições. Ninguém sabe como está sendo isso. Está sendo um período bem conturbado para os brasileiros, entendeu? E aqui, aí é interessante a percepção que a gente tem do Brasil quando a gente sai, né? A visão que as pessoas têm da gente é muito complicada. E não estou falando só desse momento, não. Estou falando de momentos gerais. Você precisa ficar o tempo inteiro dizendo, gente, mas o Brasil não é só isso. De várias coisas, porque fica parecendo que a gente é tudo um desastre, embora reconheça que a gente tem muito valor, muito poder econômico e tal, que é outra coisa que é muito importante quando a gente sai para morar fora, por exemplo, reconhecer o tamanho do Brasil. Talvez, eu já sabia, óbvio, mas eu vim reconhecer a força econômica, o poder cultural. Eu peguei essas armas todas agora, olhando para lá de fora, entendeu? Para ir de fora. Cladivânia, voltando um pouquinho para o show de Andrea Bocelli,
como foi, o que é que mais te chamou a atenção da participação no público e qual foi a repercussão do show na mídia e junto às autoridades de saúde? O que é que vai ser feito agora? É o seguinte, só tiveram 2 eventos grandes em Portugal. Teve um jogo da final. Ai, meu Deus, eu sou péssima de futebol, vocês vão ter que me ajudar. A final do campeonato daqui, que eu acho que foi o Sporting que ganhou, foi isso? Acho que sim. Foi campeão português. Foi. E esse jogo liberaram, não liberou interno para as pessoas assistirem a final do campeonato, mas liberou-se uma festa. E foi um caos de críticas da imprensa, porque isso tem sido permitido. Se bem que, quando isso aconteceu, foi no final de maio, eu acho, não estava liberada a abertura de shoppings, por exemplo, estava tudo muito fechado ainda. Quando teve um jogo em Porto, com um time inglês... Foi a final da Champions League. Me ajude, gente, porque eu sou péssima de futebol. Pelo amor de Deus, eu só sei que Portugal perdeu ontem da Bélgica. Então, a final da Champions foi em Porto. Isso. E como os turistas ingleses são muito importantes para Portugal tem na atividade econômica, talvez, a principal atividade da sua economia, tem no turismo a principal economia, então se liberou o jogo de Porto para a entrada de torcedores. E isso foi outro caos, porque os ingleses vieram, quase todo mundo lá com experiência de já não precisar mais usar máscara nas ruas, com muita vacinação, então eles invadiram Porto e parecia que não tinha pandemia. E tiveram muitas críticas em relação a isso. Já o show de Andrea Bocelli não teve nada negativo em relação a isso. Eu não li nenhuma crítica negativa, que era algo que eu até esperava. Agora sim, o show foi, apesar de ser um estádio, tinha uma super estrutura de entradas, abriram todos os portões, então eu já cheguei até perto do show, o show foi às 10 horas da noite, eu cheguei ao estádio de 9h15 da noite, e eu achava até que ia pegar filas, mas não encontrou nada de fila, e dentro, por ser o estádio, tinha muito espaço entre as cadeiras e era um ambiente aberto. Então, assim, não teve uma repercussão negativa na imprensa. E também tem outro detalhe. Coimbra não é, hoje, um conselho, que aqui é dividido em conselho, que preocupe, ou seja, os dados da questão da transmissão do vírus e de mortes e de internados em Coimbra, ele é muito baixo hoje. Então, talvez se fosse num outro conselho, tipo Lisboa, que fechou, você, nos últimos 2 fins de semana, depois de a gente ter passado 4 fins de semana completamente abertos, os últimos 2 fins de semana você nem podia sair, nem chegar a Lisboa de outro conselho, desde a sexta-feira, das 3 da tarde, até a segunda-feira pela manhã. Então, o fato de ter sido em Coimbra ajuda muito. E nesse período em Coimbra, que é um local que reúne muitos estudantes, a universidade lá é muito tradicional e é uma cidade que vê na questão de estudantes universitários um poder muito grande de movimentação econômica. Como as aulas estão sendo muito remotas, então já a cidade não está tão movimentada. Então, acho que contribuiu tudo isso, Mulatinho, para não ter essa repercussão negativa, como, por exemplo, ocorreu nos 2 jogos que eu citei, a final do Campeonato Português e o da Champions League. Pronto, aprendi agora. Cledivânia Pereira, muito, muito prazer falar com você aqui ao vivo pela 98, viu? Falei acabando demais, né? Desculpe, mas é porque... Nada, que é isso, foi super legal a entrevista. Obrigado, viu, pela entrevista. Seja sempre bem-vindo aqui. E você não tá com saudade de Caicó, não, sua terra de Santana? Rapaz, eu tô com saudade de queijo de manteiga, de carne de sol, de farofa d'água. Isso aí eu tô muito. Mas aqui ainda, assim, eu tenho saudade, claro, de todo mundo, minha família, eu tô sozinha aqui. Mas, assim, é um período de muitas descobertas, né? Eu acho que eu tô com uma certeza. menina. Obrigado, Cledivânia. Sucesso sempre. Um abraço, obrigado. Viu, pra vocês, meninos.